Evasão escolar. Ah, professor, o que é evasão escolar? É meter o pé, moleque, é pular o muro, é sumir, pá, escafedeu-se, desapareceu, fugiu. É tipo, ô, e aí, irmão, vamos matar uma aula? Vamos. E não voltar nunca mais. É isso que é evasão escolar. Aqui, ó, o papo de hoje é papo chato, hein? Papo chato, papo sério, papo necessário. Papo necessário, então, por favor, deixa o likeão, né? Já que provavelmente você não vai querer ouvir, vai embora. Deixa o likeão, pelo menos, deixa o likeão, comenta aí, ó, professor, tenho que ir embora. Ó, professor, preciso ir no banheiro ali, ó. Sabe esses malucos que vai no banheiro e desaparece a aula inteira? É isso. Gente, evasão escolar, problema... O principal problema da educação brasileira? Provável, hein? Vocês sabem, né, gente, que, pô, quer falar de políticas educacionais, problemas nas políticas educacionais? Pô, tem entidades estudantis de 84 anos aí, como a UNE, de 74, como a UBS, lutando por uma educação pública de qualidade, lutando pela garantia dos direitos sociais e humanos dentro e fora do espaço escolar e relacionados à educação. Vocês sabem que a minha praia é chão de escola. Vocês sabem o quanto eu bato na tecla. Vamos mudar o chão da escola também. As políticas também. Extremamente necessário, urgente. Mas como eles estão falando com tanta propriedade e qualidade desses assuntos, eu venho aqui para falar do nosso chãozão de escola, né, profs? Né, famílias? Né, direção? E né, principalmente vocês, meus amores, meus coração cantinho, meus o quê? Meus Snoop fofinho, meus pupilo, meus estudantes queridos desse Brasil, universitários, fundamentais, secundaristas e etc, etc, etc. Bom, gente, evasão escolar, primeiro, tá? Não caiam nesses papinhos de que, o novo ensino médio vai salvar o problema da evasão porque é uma escola mais interessante. Gente, evasão escolar não tem a ver com um aluno que acha que a escola não é interessante e abandona por causa disso. O problema é muito mais grave que isso, é muito mais sério que isso e a gente não pode reduzir a algo tão simples assim. Então vamos entender evasão escolar de verdade? Ó, são 3 pilares principais que sustentam a evasão escolar. Primeiro pilar e mais importante de todos, condição social. É, galera, condição social. Não tem jeito, pensa o seguinte, se você para ir para a escola precisa pegar um ônibus caindo aos pedaços, cheio de gente, que demora 30 km para chegar até na sua escola, você vai desencanando. Porque você tem que acordar muito cedo, você chega na escola cansado, você chega na escola estressado, você vai desencanando de aprender. Se você passa fome em casa, e são milhões as crianças que vão para a escola para poder comer alguma coisa. Por isso que a merenda escolar é tão importante, apesar de alguns aí, né, desviarem a grana da merenda. Pois é, tem disso, hein? Tem disso também. Se você tá com fome, meu querido, você não aprende, gente. Você não aprende. Se você não tem a presença do professor, e o que é a presença do professor? Não é só ele estar na sala de aula, mas se ele tá numa sala de aula com 50 crianças junto, fica muito difícil ele conseguir ver você ali. Você não consegue aprender, meu querido. Você não consegue aprender se você, garota ou garoto trans, menstrua e não tem um absorvente, usa jornal. Você não vai para a escola. Você não vai para a escola se para estudar o que você quer, você tem que atravessar a cidade porque não tem vaga na escola do lado da sua casa, gente. Esse é o principal motivo da evasão escolar. E ó, dados recentes, tá? Da Unicef, dos órgãos brasileiros. Estamos vivendo o pior momento de evasão escolar dos últimos 20 anos. Mano, 20 anos, velho, eu tenho 33, eu tinha 13 anos. Velho, com 13 anos, a minha geração, anos 90, maluco, eu era um bobão. Eu acho que eu nem tinha perdido o BV, gente. Tinha. 13 anos, 7 anos, não tinha perdido o BV não, velho. Olha que doideira, mano. Você é louco, produção. Só dos pitiquinho, educação infantil, gente. Os pitiquinho. São 600 mil crianças fora da escola. Tem a situação, agravando tudo, teve a situação da pandemia? Teve, mas não é só a pandemia. É a falta de políticas educacionais inclusivas. É a falta de incentivo para que a galera vá para a escola. Vamos lembrar dos papinhos furados do ministrão aí, o ministrão, sinistrão da educação?
criança com deficiência atrapalha. Meu Deus, se eu sou um pai, eu escuto isso, e eu tô ali batalhando pro meu filho se sentir incluso, autônomo, ter um futuro, uma vida. Escuta um negócio desse. Eu, como professor, que sei que os melhores alunos são os autistas, por exemplo. Meus melhores alunos na história, tá? Nesses quase 10 anos aí de professor. Foram os autistas. O que atrapalha é gente com deficiência moral. Saca? Que tinha que cuidar de inclusão no Brasil e trabalha com exclusão. O mesmo que falou, né? No meio da pandemia, com vocês tendo que acessar... Meu Deus do céu. Chamaram de EAD, mas já expliquei que não é EAD, tá, gente? EAD não foi o que teve nessa pandemia. Ensino híbrido não é uma semana em casa, uma na escola. Não tem nada disso aí. O que a gente teve foi ensino remoto. Remotas possibilidades de aprender alguma coisa. Mas enfim, no meio do bagulho vocês precisando acessar... O Ministério não tem nada a ver com o acesso dos estudantes com a internet. Não, mas vocês são obrigados a aprender pela internet. Quer dizer, é uns absurdos desses, sabe? Então a gente não pode se esquecer disso. Então, teve tudo isso agravando a situação. Mas a gente está falando de uma situação real do Brasil. Que é o nosso problema de desigualdade, que é o nosso problema de pobreza, de miséria. A gente não pode esquecer disso nunca, gente. Então, o principal pilar, desigualdade, problema social. Segundo pilarzinho, reprovação. Ah, eu falo, gente, eu falo. Eu tomo hate em tudo que é rede social. Eu tomo hate em tudo que é sala dos professores. Onde já se viu não reprovar alunos, tá errado reprovar. Tá errado reprovar no ano normal, não tem justificativa pedagógica, não tem justificativa educacional. Existem outras formas de se ensinar, existem outras formas de se aprender que não seja na base da punição, que seja na base do estímulo e não do medo. Sabe? Tá na hora da gente parar e refletir sobre isso. Tão absurdo quanto passar uma criança sem que ela aprenda, sem que ela tenha aprendido, é reprovar uma criança que teve alguma dificuldade nesse processo absurdo que é o processo educacional que a gente vive. Será que é tão loucura assim refletir sobre isso, gente? Acho que é bom, né? É bom a gente fazer isso. A Unicef já fez relatórios dessa cultura do fracasso, ela chama de cultura do fracasso. Que é jogar o fracasso para as costas dos estudantes, se responsabilizar. Ai, mas o estudante não faz nada. Primeiro que na pandemia a gente não pode, em absolutamente momento nenhum, tentar culpar o aluno por não fazer nada no meio de uma pandemia sem saber o que essa criança passa longe do ambiente escolar. E a gente não sabe. E a gente não sabe. E aí, gente, não é culpando pais, não. A gente não sabe as dificuldades que as famílias enfrentam nesse momento. O que é para uma mãe ver o filho não conseguir fazer um exercício, não saber ensinar aquele exercício para o filho, e o filho não tem aula. Simplesmente não tem aula e tem que entregar aquilo feito, senão reprova. Olha o tamanho do absurdo que a gente chegou, gente, com essa história toda aí. Com essa pressão toda. Então, gente, reprovação é um grande pilar, é um grande problema de evasão escolar. Ensino médio, foram mais de 2 milhões, fundamental 2,5, né? Mais de 2 milhões de estudantes reprovados. 600 mil não retornaram para as escolas. A criança desiste. Ela abraça aquele fracasso, ela abraça aquilo de eu não sirvo para isso, eu não consigo, e desiste. Antigamente era bem mais. Hoje em dia, mesmo com todos os mecanismos e leis para ser obrigatória a presença, a participação na escola, a gente está perdendo criança e perdendo adolescente. Isso sem falar no desmonte do ensino universitário, né, galera? Que verba zero, destruição 1000. Mas falta um pilar, galera. Terceiro pilar, não menos importante, aí eu volto para as histórias dos papinhos, né? Aquele papinho. Isso aí não serve pra nada. Serve pra nada. Biologia não serve pra nada. Aí hoje a gente tem um monte de antivacina, tem um monte de terraplanista. Essa história, isso aí não serve pra nada. Aí a gente tem um monte de gente que fala, não tem racismo no Brasil. Somos um país colorido. Todos somos iguais. Meu Deus, gente. E a população negra, a população indígena morrendo sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade de nada. E a gente, não, somos um país, olha, nota 1000. Ah, gente, não dá não, mano. Eu quero um bagulho legal pra todo mundo, senão não é bagulho legal pra ninguém. É lógico. É muito legal pra gente que tá, tipo, vivendo uma vida suave, uma vida boa. Não, fazer o quê? É assim que as coisas são. Mas peraí, quem é que faz as coisas? Não é a gente? Então a gente também tem que trabalhar pra mudar isso.
Não, pelo menos refletir sobre a necessidade de mudar isso é muito importante reconhecer essas coisas. E aí não cai nesses papinhos. Educação não serve pra nada, faculdade não serve pra nada. Ih, que estudar o quê? Tem que fazer um corre, dar um trampo. Gente, o que a gente tem de mais importante, de mais fundamental na vida, pra gente se transformar, transformar a nossa vida e transformar o mundo, é a educação. É o conhecimento. Na minha época, cara, eu também não gostava de escola, não tinha interesse nenhum, eu odiava. E sabe o que eu queria na época? Não era tipo largar a escola. Eu queria terminar logo pra fazer uma faculdade, mano, estudar o que eu amo, estudar o que eu quero. A gente vai falar diferencinhas, faculdade, escola, dos absurdos. Mas é isso, sabe, gente? É isso, não caio nesse papinho. É muito... eu não posso falar, que me desmonetizam. Mas é, né? Aquele advérbiozinho de intensidade considerado palavrão é demais. Estudar, ter conhecimento, aprender, perceber os bagulho, mano, refletir, falar, caraca, que louco. Então são esses os 3 principais pilares. Essa conversinha de que não serve pra nada, as dificuldades de acesso, de garantia desses direitos. Sabe quando eu faço aqueles vídeos pra vocês? Galera, você foi sem uniforme, a escola não pode mandar você embora. Você tá de calça rasgada, a escola não pode mandar você embora. Na sua religião você usa saia, você foi de saia, a escola quer mandar você embora? Não pode, gente. O acesso à educação é um direito constitucional. É uma delicinha que todo mundo tem que ter. E aí serve para essas coisinhas de quem vai para a escola e é barrado por esses absurdos que não fazem diferença nenhuma para a escola, a não ser para tentar padronizar vocês e fazer vocês obedecer coisas sem sentido. Para as coisas mais graves, como essas dificuldades de acesso, de você ter uma vaga numa escola legal, de qualidade, próxima à sua casa. E é lógico, o pilar da reprovação, que é um problema seríssimo, que precisa acabar. Precisa acabar. Agora sim, né? Agora deu pra entender evasão? Melhorou do que esses papinhos furados que a gente escuta por aí? Entendeu por que é tão grave a evasão, galera? É isso. E olha o buracão de evasão que a gente tá vivendo. Precisa buscar isso. Precisa buscar essa molecada, trazer de volta pra escola. E não é com um novo ensino médio afastando todo mundo com essa doideira que estão querendo implantar. Não, é com projetos decentes, inclusivos e com uma escola sensacional. Mas tá difícil, né? Olha, eu até fico como nesses vídeos. Botei tudo pra fora. Gente, amo vocês. Aqui vocês estão ligados, né? A gente fala do que tem que ser falado. Como não? Tiver que dar risada, nós damos risada. Tiver que ser putão, não é putão. Tá bom? Amo vocês. Até a próxima. Beijo, tchau. Fui. Não esquece de se inscrever, deixar o likeão, que a gente vive disso e é importante. Comenta aí o que você tá achando de tudo, tá? Vem com o prof. Vem com o prof que já tem mais aula. Fui.